Localizado no oeste catarinense, o município de Ponte Serrada conta com aproximadamente 10.600 habitantes e uma área de extensão de 560.700 km². Conhecida também como capital da erva mate, tem sua economia baseada em ervateiras, serrarias e produtos da gastronomia familiar. Neste ano de 2024, o município de Ponte Serrada fará 66 anos de emancipação político-administrativa. O município de Ponte Serrada, no passado, as grandes ofertas de trabalho eram no setor madeireiro e ervateiro. No setor de erva mate, era que mais empregava pessoas aqui de Ponte Serrada. E ao longo de todos estes anos, em 2001, Ponte Serrada foi intitulada como a capital catarinense da erva mate. Em 10 de julho de 2001, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina deu a outorga, então, para Ponte Serrada. E de lá para cá, foram feitos diversos eventos para tratar desta grande fonte de renda que foi para a indústria local, para todos aqueles que desempenhavam suas atividades na extração, torrefação e beneficiamento de erva mate. Para quem passa por Ponte Serrada, é difícil não contemplar a belíssima imagem da cuia de chimarrão exposta ao lado da BR-282. A gente percebeu que a maioria das pessoas não conhecem um processo produtivo de erva mate. Conversando com as pessoas, elas não conhecem um pezinho de erva mate, uma folha de erva mate, uma erva mate cancheada. Então a gente identificou uma oportunidade de negócio. A nossa empresa é uma empresa pequena, enxuta, com poucos funcionários, mas a ideia de negócio é única no sul do Brasil. Aqui o nosso cliente pode acompanhar o nosso processo produtivo, o nosso cliente pode pegar com a mão, sentir o cheirinho e fazer o chimarrão com uma erva mate moída na hora. Esse é o grande diferencial da nossa empresa. No ano de 1983, eu iniciei também atividades na erva mate. 30 anos que trabalhei com o ramo ou com essa atividade. 20 anos como funcionário na atual ervateira Guidini, na época Indústria e Comércio de Erva Mate Marli Limitada, e por 10 anos eu também tive uma razão social com esta atividade no mesmo local em que os antigos proprietários me cederam este espaço. Foram 30 anos dedicados a esta atividade que tantas alegrias trouxe, que tantos empregos geraram, que tantas famílias viviam da renda do cultivo e principalmente na oferta de trabalho que era na extração de erva mate. Por isso, Ponte Serrada deteve o título de capital catarinense de erva mate, porque lá naquela época ainda, naqueles tempos, desde 1963, as empresas ervateiras começaram no município de Ponte Serrada. Então, vem desde a década de 60 esta atividade. A Festa Catarinense do Chimarrão foi instituída em 1980, feira que atualmente ocorre a cada 2 anos no centro da cidade. Em razão de aqui ser a capital catarinense da erva mate, então, há muito tempo, se iniciou então as festividades alusivas à capital catarinense da erva mate. Ela ficou um tempo parada em virtude de uma série de situações no nosso parque de exposições, aí veio a pandemia, e no ano de 2022 nós resgatamos a Festa Catarinense do Chimarrão aqui na capital catarinense da erva mate. Naquele ano, então, em 2022, nós fizemos a 22ª Festa Catarinense do Chimarrão. E neste ano de 2024, nós fizemos a 23ª Festa Catarinense do Chimarrão aqui na capital catarinense da erva mate, trazendo conhecimento sobre esta cultura, trazendo alegria e entretenimento e produtos derivados da erva mate. A Festa Catarinense do Chimarrão é uma grande feira. Ela une os produtos locais, o agronegócio, as indústrias da região e também o comércio ponte serradense. É uma experiência gastronômica, histórica, cultural, unindo tudo em uma só comemoração. Momentos como esse alegram o nosso município, mostrando a hospitalidade e o carinho do nosso povo. No ano de 1943, uma das filhas de Ângelo e Virgínia Ticiane Favretto, com 15 dias de vida, foi acometida pela coqueluche. Para salvar a vida de sua amada filha, na época o casal fez uma promessa a Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos doentes.
que se a filha melhorasse, construiriam uma gruta em sua honra. Promessa que foi concretizada 9 anos depois, no município de Ponte Serrada. Considerada um dos patrimônios mais antigos do município, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, construída em 1952 em honra a uma graça alcançada, carrega uma história de honra, esperança e fé para o nosso povo ponte-serradense. Em 1985, a Pastoral da Juventude, juntamente com a direção da Igreja Católica, decidiu transformar este local em um palco para encenações religiosas. Na época, com pás, picaretas e maquinários disponíveis, a pastoral trabalhou moldando da forma que podiam a montanha, para que dela surgisse um caminho, onde pudesse representar a história de vida e morte de Jesus Cristo na Terra. A encenação iniciou por volta de 1985, quando a Pastoral da Juventude aqui de Ponte Serrada resolveu fazer essa interpretação dos últimos passos de Cristo aqui na Terra. E a gente iniciou olhando com outros olhos para uma pedreira que existia abandonada, né, onde a gente fez o trabalho todo com pás, picaretas, enxadas, abrindo um caminho para que a gente conseguisse fazer todo o Calvário aqui no morro, que agora é o monumento de Nossa Senhora Aparecida. Em 2010, pensando em ter um local de devoção para os munícipes e em criar uma festa católica que alegrasse a comunidade, o Conselho da Igreja decidiu pela construção de um monumento em honra a Nossa Senhora Aparecida. A gente pensou em fazer esse monumento com o objetivo de fazer no nosso município um marco, uma festa grandiosa de toda a região, né? Então nós tínhamos como princípio a Nossa Senhora Aparecida, que é um marco da religião católica, né? E com isso nós pudéssemos incrementar uma grande festa para o município de Ponte Serrada. A encenação da Paixão de Cristo aqui de Ponte Serrada, ela acontece há mais de 30 anos, já é uma encenação considerada uma das maiores do estado de Santa Catarina. São em torno de 190 atores envolvidos, entre pessoas que trabalham, que participam, que encenam. E atualmente participam aí cerca de 5.000 pessoas da região que vêm até Ponte Serrada assistir esse espetáculo que retrata um pouquinho da vida de Cristo aqui na Terra. O Padre Adriano, conhecido também como Monge de Ferro, foi um homem de muita fé. Mudou-se para o município e lutou bravamente pela prosperidade e pelas necessidades da nossa comunidade. O pároco oficial da Congregação do Sagrado Coração de Jesus de Pirassununga, São Paulo, veio da Holanda para o Brasil. Padre Adriano era um homem humilde, culto e sábio. Era arquiteto e tinha experiência sobre vários assuntos. Levava o município em seu coração, afirmando sempre que era a cidade de suas dores e seus amores. O Padre Adriano foi um grande amigo nosso. Nós tínhamos uma amizade de confiança e de trabalho, até porque a gente colaborava com ele nas atividades religiosas, porque o padre ele tinha assim, uma formação de origem estrangeira e ele foi se adaptando à medida do possível para que os costumes do Brasil pudessem ser desenvolvido e adaptado ao regime que ele pretendia implantar. Mas foi um padre dinâmico, muito correto, e ele, quando chegou aqui, a igreja, na época, era muito antiga, de madeira, pequena, e ele foi transformando essa ideologia de frequentar a parte religiosa, a celebração da Eucaristia, e ele foi um grande empreendedor. E trouxe recurso externo, que não sei esclarecer de que forma ele conseguia, mas veio muito recurso financeiro e ele conseguiu idealizar uma nova igreja, que até hoje está aí, construiu pavilhão comunitário, outras salas também em anexo, e também construiu mais uma capela na comunidade de Bahia Alta, muito linda, um Jaime, também moderno, e construiu outros segmentos de apoio e desenvolvimento da sociedade civil, como foi também o abrigo, a construção da Casa das Irmãs. Então, ele desenvolveu a parte religiosa, desenvolveu a parte da construção civil e os trabalhos comunitários. O Padre Adriano ele representa para Ponte Serrada assim, uma pessoa muito iluminada.
É um ser humano fantástico que passou pelo nosso município e eu tive a honra de conviver proximamente dele, né? Então, foi um grande privilégio para mim ter conhecido a pessoa do Padre Adriano. Então, ele foi uma pessoa que exerceu muita influência na nossa sociedade. Ele tinha grandes conhecimentos em arquitetura, tanto que a igreja atual que a gente conhece foi ele que projetou. Então, todos os detalhes e adornos que estão na igreja foram idealizados por ele. E assim como outras construções aqui no município. Como exemplo, eu posso citar a Serraria do Vicente, que é aqui no centro da cidade. Os detalhes da cobertura, do tesouramento do barracão, foi ele que projetou. Então, quando a gente vai lá e olha, a gente observa os detalhes, a riqueza da arquitetura que existe naquele local. Era um homem ativo, participava de vários movimentos sociais, ajudando a todos que precisavam, buscando sempre o crescimento da comunidade. Então, lá por volta de 1988, 89, questão de família mesmo, a gente frequentava bastante a igreja, a missa, a gente tinha uma proximidade muito grande com a igreja. E numa dessas missas, num sábado à noite, estava eu sentado lá na frente junto com um amigo meu, o Luciano, e tivemos a ideia de conversar com o Padre Adriano para pedir para ele para ser coroinha. Então foi uma ideia que o Luciano teve naquele dia. Ele esteve visitando uma outra cidade com a família dele e ele viu que lá na igreja existiam os coroinhas. Então prontamente abraçamos a ideia e fomos conversar com o Padre Adriano. Ele ficou tão feliz, né? Ele deu uma gargalhada tão boa, tão alegre, e pediu para a gente conversar com o seu Michelotti, que era uma pessoa que cuidava da parte da liturgia na época. Então a gente conversou com o Michelotti, ele ensinou a gente os deveres do coroinha. Então, de repente, vários amigos, né? Toda a galera daquela época já começou a se envolver. Então, resgatamos no município a questão dos coroinhas, que ainda hoje perpetua. Então, a gente tem muita alegria de ter contribuído com isso também na igreja. Comemorou os seus 50 anos em Ponte Serrada e faleceu no município em 1990, em frente à Igreja Matriz, onde foi enterrado. Logo após o almoço no meu sono, eu saí de lá para vir na minha casa, que é aqui do lado, e escutei os gritos de socorro, socorro, diversas vezes. Corri para o lado da Igreja Matriz e corri para cima. Tinha uma menina que era funcionária do padre, e aí enxerguei uma pessoa caída, né? Aí fui lá, socorrer o Padre Adriano, e fiz massagem nele uns 5 minutos, aproximadamente, talvez um pouco menos, um pouco mais, né? Mas ele experimentei fazer massagem, mas não adiantou nada, sabe? Assim, ele quis dar umas respiradas, mas ficou por aí. Uns minutinhos depois apareceu um vizinho também, né? De carro, estava passando ali, e viu. Daí ele foi lá. Me ajudou também a fazer um pouco de massagem, né? Nele, mas a gente viu que não estava resolvendo nada. Aí jogamos dentro do carro, né? No banco traseiro, eu sentei junto, né? E mais 2 pessoas, esse que socorreu, e era uma outra pessoa, um homem. Fomos até o hospital. Quando chegamos lá, alguém já tinha ligado, eles estavam ali fora esperando, na portaria. Carregamos, levamos para dentro. Socorreram, né? Eu não entrei no hospital, mas demorei uns pés de fora. E aí veio a notícia, ele tinha falecido. Quem atendeu ele foi o Dr. Anides, médico antigo daqui, né? Médico experiente já,
Mas ele disse que quando deu a palavra que havia carneiro, ele tinha igual aqui já. Fundado em 2005, o Parque das Araucárias é uma área de preservação, criado com o intuito de proteger remanescentes de florestas araucárias e ombrófilas da região. Constitui uma área de 2.841 metros quadrados, entre Passos Maia e Ponte Serrada. Além da proteção, o parque possibilita a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades educacionais e o turismo ecológico. Em proteção desse futuro que está sendo criado, buscando enaltecer a cultura do nosso povo, o município criou a Casa da Memória. O objetivo desse projeto da Casa da Memória, que se iniciou ano passado, em 2023, tem o intuito de preservar, né, a história e a cultura de Ponte Serrada através dos objetos e dos materiais e as fontes imagéticas, que são as fotografias, para as crianças, né, daqui a pouco, aprenderem um pouco sobre a nossa história e ter esse conhecimento e saber o quanto cuidado está sendo, né, da preservação dos mesmos. As novas gerações, ou as nossas crianças agora do futuro, eu acho que é tão importante elas tiverem contato com esse projeto, com essa Casa da Memória, para elas saberem e compreenderem como que é importante, né, a preservação e a conservação da nossa história, da nossa cultura, para que no futuro, né, eles venham também a fazer esse trabalho, né, de conservação e preservação. Priorizando a educação, o cuidado e o conhecimento cultural das novas gerações, foi criado o projeto Turismo Pedagógico. Nós temos aqui um roteiro muito interessante, que é o roteiro do Turismo Pedagógico, que é um projeto que a gente tem, nosso campo tem mais vida, que há bastante tempo ele é desenvolvido em que as crianças frequentam numa escala organizada com as escolas, né? As escolas têm o seu projeto e as crianças então visitam, passam um dia ou uma tarde numa propriedade rural em que eles conhecem todos os sistemas produtivos, todos os processos produtivos, né? Então é para eles entenderem que o leite não nasce na caixinha, que a alface não nasce dentro de uma sacolinha plástica, né? Então é conhecer que tem pessoas por trás, tem famílias por trás dessa produção, desse produto que eles estão consumindo na escola, dentro dos programas institucionais do PENAI e do PAA. Então é uma maneira assim, muito bacana que tem de interação entre a família, os estudantes, e eles interagem e conhecem então todo o sistema de produção e a vida também na agricultura, que para uma grande maioria é um modelo desconhecido de vivência, né? Então o projeto, assim, a gente tem muito carinho por ele, porque ele dá uma referência para as pessoas de onde parte a produção do alimento que vai na nossa mesa todos os dias. O sítio Cachoeira Gosto Familiar está em nosso município há 20 anos. Está localizado na linha São Valentim e leva consigo a união familiar de 4 gerações. A família Pagliari se estabeleceu neste local por volta dos anos 2000, mas foi apenas em 2019 que a ideia de tornar o local um ponto turístico para a visitação saiu do papel. Assim, então, para começar o assunto das visitas e do turismo rural que acabou acontecendo aqui na propriedade, quando a gente parou com os frangos de corte, então veio a demanda de nós o que ia fazer. Então começamos a produzir alimento, e é um alimento diferenciado, então que partiu para o lado dos orgânicos. Como é que a gente fez para divulgar isso? A gente convidou as nossas clientes para estar conhecendo a propriedade, oferecendo para elas os primeiros chá da tarde. Então, que agora já não é mais chá, é café colonial. Em 2019, foi lançado o primeiro chá da tarde, uma amostra dos tantos produtos orgânicos que a família produz, e foi um sucesso. No primeiro evento que a gente fez, vieram 12 clientes. A gente tinha um grupo de WhatsApp e daí divulgava por ali. Cada cliente fazia e faz até hoje a cesta dela, o pedido dela, né? Então, em cima disso, a gente trouxe elas para a propriedade para estar conhecendo como é que plantava, como nós temos orgânicos sem certificação. Então, não tinha outro jeito a não ser trazer elas para conhecer a propriedade. Então, a gente fez o primeiro chá da tarde com essas clientes e daí ali para cá, e daí começou a demanda do turismo em si, né? Daí vinha, fizemos o segundo chá, daí pediam, o que vocês têm mais na propriedade? Daí a gente foi vendo o potencial da propriedade
propriamente pro turismo, né? Aí que a gente foi perceber que tinha uma cachoeira, que dava para fazer trilha, que dava para ocupar os espaços que a gente já tinha construído na propriedade, como Casa da Memória, o museu, o bangalô. Depois a gente construiu o chalé, né? Então, e assim foi. Tudo que é servido nos cafés, lanches e almoços do sítio é produzido pela família, desde o pão com fermento caseiro de batata, chimia, doces, queijos, salames e outros produtos. A propriedade conta com 3 trilhas com várias cachoeiras, casinha na árvore para as crianças se divertirem, um chalé climatizado e mobiliado que comporta até 4 pessoas, um museu que traz a história do sítio e da agricultura familiar, um bangadô, um deck e espaço ao ar livre, inclusive para a fogueira ao final do dia. Os hábitos alimentares e atrativos culinários de um povo diz muito sobre ele. Ponte Serrada é exemplo de cultura através do alimento, e para bem receber seus visitantes, contamos com a Cooper Faps, servindo deliciosos cafés coloniais, almoços e jantares. A Cooper Faps é a cooperativa de pequenos empreendedores, familiares de Ponte Serrada, ou seja, a agricultura familiar de Ponte Serrada. O intuito da Cooper Faps é ajudar o produtor a comercializar o seu produto. Temos na Cooper Faps o restaurante, o qual consome 80% do buffet com produtos locais. E bastante dos produtos comercializados pelos nossos sócios são destinados à merenda escolar do município. Construído em 1960, o Clube Aimoré é um exemplo de patrimônio cultural do nosso município. Tendo completado 64 anos, no dia 9 de julho de 2024, o clube é uma associação fundada na união dos primeiros colonizadores ponte-serradenses. Como diretoria do Clube Aimoré, a gente tem uma equipe muito dedicada, empenhada para a reativação de todo o calendário do Clube Aimoré e reativação dos eventos eventos festivos que sempre fizeram parte da sociedade, né? Reativamos o Carnaval, já a segunda edição 2024 superou todas as expectativas, o Carnaval de Salão do 2024. Fizemos no ano passado, 2023, o Kerb Fest, o primeiro Kerb Fest de Ponte Serrada, como um evento, uma novidade para o município de Ponte Serrada, né? Uma festa típica para a cidade. O calendário do Clube Aimoré será feito ano após ano. Vai ser uma construção junto com a sociedade. Reativamos o Carnaval de Salão, já edição 2023 e edição 2024, que foi um sucesso. Tivemos uma novidade em 2023, que foi o Kerb Fest, o primeiro Kerb Fest do município de Ponte Serrada. 2024 já estamos preparando também uma grande festa, né, para essa cidade. Faremos o baile de Páscoa. O Arraiá do Aimoré também é uma das datas que queremos fazer aqui para a cidade. E dia 1º de junho de todos os anos, próximos anos, teremos a festa de aniversário do Clube Aimoré, que é um evento festivo só para os sócios, né, da nossa instituição. Então, ano após ano, a diretoria vai estar empenhada em trazer novidades para a nossa cidade, e a sociedade engajando vai criar uma sinergia para que todos os eventos sejam realizados e cada vez com mais êxitos que se tornarão marcos para a nossa cidade como um todo. Escondido entre os patrimônios privados do município, temos a belíssima Cachoeira do Vicenze, como é conhecida popularmente. A cachoeira conta com aproximadamente 53 metros de altura e várias quedas lindas. A cooperativa do Sagrado Coração de Jesus hoje é usada como usina hidrelétrica, interligada à Celesc. Conta com aproximadamente 20 sócios, os quais trabalham constantemente pela preservação da cachoeira e da importante função dela para o município. Entre todos os exemplos de união familiar que temos em Ponte Serrada, um em especial é escondido em meio às matas do município, o Castelinho de Pedra de Dona Maria e seu Pedro Almeida. O Castelinho de Pedra, fruto de um sonho do casal, foi começado em 1995 e finalizado em meados de 2006. Desenhado e construído pelo próprio casal, guarda uma linda história de amor e determinação. Conta a Dona Maria que a planta da casa foi desenhada pelo casal. Naquela época, para a construção, as pedras eram colocadas em fileiras. Para firmar as pedras, era colocada uma madeira atrás de cada fileira de pedras. Então era colocado concreto
para que a parte pontiaguda das pedras ficassem bem retas e assim as pedras ficassem bem firmes. Era demorado cerca de 3 a 4 dias para secar cada fileira construída. Só então era possível construir uma nova fileira, demorando assim 10 anos para a finalização do projeto do Castelo de Pedra. Seu Pedro era um homem muito simples, de um coração muito bom. Ele arquitetou o plano dessa casa, todo o projeto e construiu com seus conhecimentos. Apesar de não ter muito estudo, ele foi uma mente muito grande em arquitetar todo esse projeto, toda a construção e saber como colocar cada pedrinha no local que era necessário. Hoje, o local é residência privada da família. Não oferece visitação, mas guarda em cada pedaço do sítio inúmeras recordações do amor que a Dona Maria e seu esposo sentiam por seu filho. O projeto Caminhos Culturais Turismo Ponte Serradense tem o intuito de apresentar ao nosso povo e toda a nossa região o nosso potencial turístico. Desde o início dos tempos, carregando em seu nome a referência de parada, como no início chamada Pouso dos Tropeiros, carrega uma história de tradicionalismo, de humildade e de recepção, com todos os viajantes que por aqui passaram. Hoje chamada de Ponte Serrada, traz ao povo a lembrança de trabalho árduo e união. Não tem um munícipe que não possa contar uma história alegre que faça referência à amizade, às belas paisagens, à cultura ou à união familiar do nosso povo. Além de belíssimos pontos turísticos, contamos com uma belíssima rota gastronômica. Vinícolas, produção de cerveja artesanal através do plantio de lúpulo, cachaça artesanal, produção de embutidos, de queijos, compotas, doces, produção de alimentos orgânicos e nossa famosa produção de erva mate, que traz o título de capital catarinense da erva mate à nossa amada cidade. Produtos resultantes do trabalho familiar e da concretização de sonhos, que começaram aqui, a partir de uma simples ponte de madeira serrada à mão.